Aqui ao vivo agora para falar sobre a roupa da mulher cristã, usos e costumes, ou doutrinas, como muitos chamam. Como nós devemos lidar com isso? Falar sobre isso. Um assunto muito complicado, um assunto que mexe com muita gente, um assunto muito debatido, conflituoso às vezes. Eu acho que o maior problema é como as pessoas lidam com isso, como elas conduzem esse assunto. Então, tem uma caixa de pergunta aqui do lado, no sinal da interrogação. Você pode colocar a sua pergunta, se assim você quiser. Nós vamos comentar sobre esse assunto com muita flexibilidade, muita sabedoria, com muito entendimento, para não gerar nenhum tipo de mal entendido. Eu acabei publicando aí para vocês um trecho do nosso estatuto da Igreja Metodista Wesleyana, em todo o Brasil usa esse estatuto para vocês terem uma ideia como a igreja deve pensar, entender e recomendar sobre esse assunto. Então, como eu disse, é um assunto melindroso, porque mexe muito com a vida da pessoa, mexe muito com sua liberdade, com os seus direitos, ou o que ela pensa sobre si próprio. Mas na medida que nós passamos a ter uma vida cristã e nós escolhemos, nós decidimos por livre e espontânea vontade ter uma vida cristã dentro da doutrina bíblica, observando qual é a vontade de Deus, a gente começa a mudar algumas coisas da nossa vida. E quando nós falamos sobre usos e costumes, sobre vestes, né, roupa, como quiserem chamar, me parece que isso pesa mais ou pesa somente para a mulher e o homem fica um pouco de fora disso. Até em algumas igrejas, em algumas denominações que exigem certo tipo de roupa, de comportamento na vida das pessoas, pesa mais sobre as irmãs, não é mesmo? Eu sei que vocês concordam com o que eu estou falando. Então as mulheres sofrem mais com isso, na verdade. Pesa mais sobre as mulheres, não é? Mas a gente deve entender que isso serve tanto para o homem quanto também para a mulher. Eu tenho certeza que alguém que vai entrar aqui nessa live talvez tenha sofrido já com esse assunto ou foi mal compreendido por alguém. Então tudo é a forma como a gente discipula as pessoas. Tudo é a forma como a gente compartilha do assunto. Quando nós falamos, gente, de comportamento, de vida social, dentro da igreja, fora da igreja, no ambiente acadêmico, escola, faculdade, cursinho pré-vestibular, em todos os lugares. Quando nós falamos de se comportar como cristão nesses lugares, não existe nada melhor do que a própria obra do Espírito Santo na vida de cada um. Não existe nada melhor do que o próprio Espírito tocar nas pessoas, falar com elas e elas viverem uma experiência pessoal com Deus, uma experiência sobrenatural. E elas perceberem que aquele modo dela se comportar, aquele modo dela se vestir, aquele modo dela falar, o ambiente ou os ambientes que ela anda não está de acordo com a palavra de Deus, está desagradando ao Senhor. Então, quando é o próprio Espírito que fala, que trabalha, que toca na pessoa, é muito melhor. Porque quando não é o Espírito Santo, o que acontece? As pessoas começam a fazer aquilo por uma imposição. Porque elas estão sendo, de algum modo, oprimidas a fazer aquilo. Ou porque querem mostrar às pessoas uma certa aparência de piedade, de espiritualidade, de santidade, quando a gente sabe que por detrás dos bastidores, nas ações, no comportamento, em casa, na sua fala, no seu vocabulário, não é nada disso que tenta mostrar através da roupa, não é? E muitos quando querem falar sobre essa questão da conduta, da postura, das roupas, alguns falam assim, isso é pura religiosidade. Irmãos, vamos saber separar as coisas para a gente entender a diferença desses extremos, tá? A diferença dos extremos. Quando a gente fala de conduta e comportamento, não é uma questão de religiosidade. Até porque tem pessoas que não são religiosas. Tem pessoas, eu vou ser mais específico. Tem mulheres que não são religiosas. Tem mulheres que não são cristãs, não são evangélicas, não frequentam uma igreja. E elas entendem que elas precisam andar bem comportada,
com modéstia, porque ela se sente bem daquela forma. Ela entende que está valorizando sua vida, seu corpo, daquele jeito. Uma mulher casada, uma mulher de família, mãe de filhos. Então não precisa necessariamente fazer parte de uma religião, não é? Ou professar uma fé, para entender que deve andar com um comportamento mais adequado, não é? Mais adequado. Isso é uma forma de valorizar sua própria vida, seu próprio corpo, sua própria apresentação pessoal. E tem pessoas que têm uma religião, professam a fé cristã, a fé evangélica, e andam de qualquer jeito, qualquer jeito. Então, isso é muito mais além do que uma questão de fé, é muito mais além do que uma questão de doutrina ou de regimento interno, conforme eu postei aí uma página desse nosso estatuto aqui, tá vendo? É muito mais além do que isso. É uma questão de consciência, é uma questão de inteligência, é uma questão de discernimento, é entender, por exemplo, eu sou pastor, eu tenho que entender que certos ambientes não me cabem, certos ambientes não são adequados para mim como pastor. Você tem que entender que certos ambientes não são adequados para você como homem casado, para você como mulher casada. A mesma coisa se aplica, o mesmo critério se aplica a este tema que estamos falando. A roupa da mulher cristã. A mulher precisa entender o que cabe a ela e o que não cabe a ela. Gente, toda mulher antes de ir à igreja, ela se olha no espelho. E ela sabe se está adequado e se não está adequado. Eu não digo isso somente ao ambiente da eclésia, ao ambiente da igreja. Principalmente, sobretudo, na sociedade, no mundo aí afora. E quando eu falo de roupa para a mulher, falo de vestimenta, eu não estou falando aqui de saia no pé, de saia no meio da canela, de saia no joelho. Eu não estou falando de gola aqui, de manga aqui, não é nada disso. Porque o problema não está no tipo de roupa, mas na forma como ela está no seu corpo. O ambiente que você está, qual é a ocasião, qual é o ambiente. A gente sabe que existe certo tipo de calça que é mais composta do que saia no pé e no meio da canela. Eu não preciso aqui entrar em detalhes, porque todo mundo está aqui nessa live aqui é adulto, tem consciência, tem entendimento do que eu estou falando. Então, existe certo tipo de short no joelho que é mais comportado do que algumas saias que estão lá no pé. É ou não é? Vocês que são mulheres daqui, falem aqui, coloque aí nos comentários. Pode colocar a pergunta aqui embaixo, gente, ó. Tem o sinal da interrogação. Você clica, vai abrir uma caixinha, você escreve sua pergunta. Ou você pode colocar aqui mesmo aqui nos comentários. É ou não é? Não tem certo tipo de calça que é mais composta do que certo tipo de saia? Então, a pessoa tem que entender. Ela está indo a um culto, várias ocasiões, a um casamento, a um noivado, a um jantar, a um encontro de casais, onde lá haverá somente casais, né? Família, onde vai estar o esposo, os filhos. Qual roupa você, como uma mulher adulta, acha que está adequada para aquele ambiente? Às vezes só você está diferente. Porque tem mulher, gente, que ela gosta propositalmente de causar e acha que aquilo está lindo, mas não está lindo, não está bonito. Eu estou falando dentro de uma perspectiva cristã, tá, gente? Estou falando dentro de um contexto cristão, dentro de um ponto de vista cristão. Então tem coisa, gente, que não precisa, as pessoas querem assim. Qual é o texto bíblico que diz isso? Onde está isso na Bíblia? Gente, tem coisa que a gente não precisa recorrer à Bíblia, porque é óbvio. É uma questão de consciência cristã. Consciência cristã. Paulo ele escreve isso à igreja de Corinto. Se você for ler, quando ele fala da ceia, quando ele fala da comida oferecida aos ídolos, aos deuses pagãos, não existia uma norma, uma regra, mas ele disse, por causa da consciência, se aquilo escandaliza outras pessoas, então não faça. Se chama lei da consciência. Então tem coisas que a gente tem que ter o quê? Consciência. Discernimento. Entendimento. O que é que me cabe como homem? O que é que me cabe como pastor? O que é que cabe a você como mulher cristã? Seja jovem, adolescente, adulta, casada, solteira, noiva. O que é que cabe a você? Então, quando a pessoa para e tem essa consciência, julga a si próprio, sem esperar que os outros a julguem, é muito melhor.
É muito melhor. Porque tudo é naturalmente. Como eu falei, nada melhor do que o próprio Espírito Santo agir, tocar e trabalhar, mudar a vida da pessoa. Andressa está falando aqui. A mulher cristã tem que se vestir com elegância e não vulgar. Exatamente. Acabou aquele negócio. Que a mulher, para mostrar que ela é cristã, ela tem que necessariamente usar uma saia. Respeita aquelas que só gostam de usar saia. Normal, se é a sua vontade, normal. Mas tem como hoje a mulher cristã ser elegante e não ficar com o aspecto de uma dinossauro? É claro que tem como. Tem hoje moda evangélica, roupa decente. Tem gente que não é cristã e se veste com modéstia, com equilíbrio, com sensatez, não é? Porque ela entende o seu lugar. Ela entende o ambiente que ela está frequentando, que ela está indo. Então, é uma questão de consciência, não é? Então, não é quando a gente fala de vestes, quando a gente fala de usos e costumes, a gente não está falando por uma imposição. Olha, a partir de hoje, pastor, a visão do pastor você tem que ir assim, o presbítero disse que você tem que vestir assim. Não, gente, o nosso dever é ensinar, pregar e recomendar. Ensinar, pregar e recomendar. Todos esses 3 pontos estão dentro do que chamamos de discipulado. Então, a pessoa ela é discipulada. Agora, ela que vai decidir dentro do seu coração se ela quer ser discipulada. Se ela quer... Paulinha está rindo, dinossauro foi pesado. É porque tem gente que acha, Paulinha, que se vestir bem é ser uma dinossauro, é ser uma pessoa defasada, atrasada. E não. Hoje a moda evangélica está aí, arrasando, né? A moda evangélica está aí arrasando. Roupas bonitas, mulheres elegantes. Existe até modelo evangélica, mostrando como se vestir adequadamente. Agora imagine só, você que está aqui nessa live, você está no culto com seus filhos, você está no culto com seu marido descrente e bem no banco da frente, na sua frente, tem uma irmã com a roupa bem decotada, o pano bem fino, transparente, não é? Como é que você se sentiria com seu marido do lado descrente que você está tentando levar para Cristo e ver aquela cena na sua frente, seu marido descrente, com aquela mulher no banco da frente, nesse aspecto, costa nua, roupa colada demais, roupa fina, transparente, e essa mulher está na sua frente, num culto, com seu marido descrente do lado, que você está tentando pregar e dizer, vá para a igreja, vamos para o culto. E você está ali pensando, o que é que se passa na mente do seu marido naquele momento? Não é? Você fica decepcionada. Eu estou mentindo, gente? Não é? Fale aí nos comentários, eu estou mentindo? Você fica frustrada. Você fica só pensando, o que é que seu marido vai comentar após o culto? Será que ele vai voltar na igreja? Gente, é o que eu repito, não precisa de texto bíblico para isso. Sejamos uma mente pensante. Crente tem que pensar. Crente tem que raciocinar. Crente tem que ter discernimento. Crente tem de usar a inteligência. Deus deu inteligência a todas as pessoas. Vamos usar a inteligência. Catiane aqui, minha aluna, está dizendo, já aconteceu comigo, com meu marido, já aconteceu comigo, com meu marido crente, e foi constrangedor. É constrangedor. Então, é uma questão de consciência. Independentemente se é a Assembleia de Deus que tem os usos e costumes, obrigatoriamente. A Assembleia de Deus tem usos e costumes obrigatoriamente. Não é? Eu não estou aqui falando mal da igreja, estou falando o que realmente é. Aqui tem assembleanos na live que eu já vi e sabe o que eu estou falando. Existem usos e costumes, são regras que devem obrigatoriamente ser cumpridas. Tá? Existem outras que não têm, existem outras que são mais flexíveis. Então, independentemente de qual seja a igreja, é consciência, gente. É entendimento. Agora, vamos falar aqui da Assembleia de Deus, que parece ser a mais rigorosa nisso, porque ela realmente impõe os usos e costumes, mas tem algo a falar. Eu sei que a Assembleia de Deus realmente impõe suas regras, mas você nunca vai ver na Assembleia de Deus, no altar da Assembleia de Deus, uma irmã cantando de costa nua. Você nunca vai ver no altar da Assembleia de Deus uma irmã cantando com decote no meio. Por quê? Porque o usos e costumes lá é obrigatório. Se é de coração ou não, não vem ao caso nesse momento aqui. Não é disso que nós estamos tratando. Eu estou falando porque eles têm e porque outras não têm. E que independentemente se tem ou se não tem regra, obrigação em seus costumes dentro da igreja,
a mulher tem que se impor. Ela tem que ter essa sua personalidade cristã. A gente tem esse negócio, né? É a minha personalidade, é o meu jeito, é a minha natureza. E a nossa personalidade cristã? Onde é que fica nisso? Onde é que entra isso, nossa personalidade cristã? Então, gente, é entender o que é aplicável a mim, o que não é aplicável. Então, eu como pastor, minha esposa Miriam, e recomendo isso também a todos os pastores, jamais a gente vai ficar obrigando ninguém. Use isso, use aquilo. Não pode usar isso, não pode usar aquilo. Não é uma questão de obrigar, de oprimir, de modo nenhum. Nós vamos, com amor, com sabedoria, ensinar, discipular, recomendar. E, sobretudo, nossa vida, nosso comportamento, nossas ações, tá? Serem um espelho para essas pessoas. E tem coisa que escandaliza todo mundo. Gente, é um absurdo. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive aqui uma vez, eu e Miriam. Estávamos, não foi aqui em Jiqué, numa outra cidade, um pouco longe daqui. Fui pregar num congresso numa igreja e cheguei lá, a pastora da igreja, esposa do pastor, está. Me perdoe você que é descrente estar nessa live, que eu me envergonho de falar isso, tá? Mas não julgue que todos e todas as pessoas são assim, não. Não são. São casos específicos. A esposa do pastor estava lá, que canta, que prega, que faz acontecer, estava na frente com uma blusa de alça fina, costa nua, e uma blusa sem sutiã cavado. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma profanação, isso é um escândalo. Não é? Estava eu e Mira do lado e estava literalmente estampado para todo mundo ver a 10 quilômetros de distância que ela estava de costa nua, alça fina, com a blusa fina e sem sutiã. Gente, isso é um absurdo. Essas coisas não podem acontecer dentro da casa de Deus. As pessoas têm de ter consciência, entendimento de quem elas são e onde elas estão. Meus irmãos, preste uma coisa. Tem pessoas que parece que elas estão perdidas na fé, perdidas na sua vocação, perdidas no seu entendimento, perdidas que evangelho elas estão seguindo, tá? Amanda está dizendo assim, às vezes a mulher não quer seguir um padrão cristão, mas deveria pelo menos seguir o padrão da elegância. A elegância valoriza a verdadeira beleza da mulher. Pronto. Padrão cristão, gente, não é necessariamente saia longa e blusa de manga, mas é o que? Bom comportamento, boa conduta, elegância, modéstia, equilíbrio. É disso que nós estamos falando. Isso vale para o homem, isso vale para a mulher. A questão da apresentação pessoal vale para todo mundo. Então, tem ambientes que a gente deve decidir que roupa devo usar. Por exemplo, eu posso estar ali no momento de oração na igreja com a camisa gola polo. Isso não transmite santidade para mim nem para ninguém. Mas você nunca vai me ver num culto de ceia com uma camisa gola polo. Eu vou estar com um terno, com um blazer, né? Posso colocar um blazer, um terno sem gravata, uma história de terno, com a roupa mais alinhada, mais refinada, mais padronizada, dada a circunstância da ocasião. É um culto de ceia. Então, o ambiente e a ocasião chama esse tipo de traje para a gente. Se um dia eu for, por alguma ocasião, estar lá de camisa gola polo, a ceia não vai deixar de ser santa por isso, né? Eu não vou deixar de estar em santidade por isso. Não é isso. É uma questão de entendimento que aquele ambiente, naquela ocasião, chama aquele tipo de roupa, de traje. Então, gente, a questão de usos e costumes, de roupa da mulher, é uma questão de consciência. É uma questão de entendimento. Vai muito mais além do que está ou não escrito. É eu entender o que me cabe e o que não me cabe. É o equilíbrio, é a vigilância, é a prudência. A gente precisa entender isso. Porque tem gente que exagera demais, né? Abusa demais. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus pelo que elas veem em nós. Deixa eu ver aqui se tem algum outro comentário. Bia disse que é vergonhoso. Eduardo está clamando por misericórdia. Missionária Vânia, tem se perdido isso nas igrejas, o vestir. Repito, gente, nós não estamos falando de nenhum tipo de imposição, que você tem que estar na igreja, sem maquiagem, que você não vai usar um brinco, uma correntinha, não é nada disso. A gente está falando da extravagância
extravagância. Então, a linguagem bíblica é sempre prezando para o equilíbrio. O equilíbrio. O que é que para mim e para você pode ser uma extravagância? Então, a gente tem que entender isso, não é? Ter essa consciência e se posicionar, gente. Se posicionar. Então, era isso que eu queria deixar aqui gravado, salvo para vocês. Eu achei importante estar comentando sobre esse assunto. Estava fazendo aqui algumas leituras e achei muito interessante. Eu vou tentar deixar esse vídeo salvo para que vocês, em uma oportunidade, possam, se vocês queiram, mandar para alguém, enviar para outra pessoa e deixar salvo também. Tá? Então, tanto a questão da roupa, uma questão da maquiagem, é a questão do equilíbrio. Então, não adianta eu sair por aí. Olha, a irmã não pode usar batom. A irmã não pode usar um brinco. A irmã não pode usar um colar. A irmã não pode usar uma calça. Só pode usar saia. Não adianta. Gente, isso é ineficaz. Isso não funciona. O que é de irmã insatisfeita em igrejas? Tem vontade de colocar uma calça composta. Colocar uma maquiagem, não é? Para melhorar um pouquinho o rosto. Melhorar um pouquinho as linhas de expressão. Entende? Vai para um lugar, uma ocasião, quer fazer uma maquiagem, quer fazer uma sobrancelha, e se sente oprimida, com medo, com receio do que pessoas vão dizer, do que o próprio povo da sua igreja é capaz dela não ter mais oportunidade na igreja, é capaz dela não cantar mais na igreja, dela não pregar. E quando ela chegar no culto, todo mundo já viu. Pior, se teve selfie, se teve foto, pronto, é o comentário na igreja. Né? A irmã que colocou uma maquiagem, a irmã que foi fazer uma caminhada e colocou um short, né? Colocou uma roupa de academia, uma roupa para treinar. Então as pessoas se sentem oprimidas com isso. É claro que existe roupa e roupa, né, gente? E toda mulher sabe disso, roupa e roupa. Você sabe por que muitas mulheres elas fazem... Eu te quero dizer isso aqui e vou colocar uma observação aqui do respeito. Sabe por que algumas mulheres elas vão fazer caminhada de saia? Não é porque elas querem, não. Não é porque elas gostam, não. Com algumas exceções. Algumas realmente se sentem bem em colocar uma leg e uma saia por cima. Aquela saia de círculo de oração que bate lá no joelho. Tá? Algumas se sentem bem assim. Eu não a julgo se ela se sente bem assim. É um direito dela, gente. É um direito dela. Mas você sabia que muitas fazem isso não é porque querem, não é porque gostam. Fazem com medo do julgamento das pessoas. Por quê? Ela foi catequizada daquela forma. Há anos. Ela foi discipulada daquela forma há anos. Então, na mente dela, né, ela mentalizou aquilo, que se alguém passar e ver ela sem a saia, meu irmão, ela não tem mais... É capaz dela ir para a disciplina na igreja. É capaz dela ir para a disciplina na igreja. Entende? Porque nós vemos hoje alguns irmãos que fazem corrida e caminhada de calça. Ó, observação, sempre abro o parêntese. Alguns vão porque se sentem bem assim. Eu não julgo por isso. Se sentem melhor assim, eu não julgo por isso. Mas muitos vão fazer corrida e caminhada de calça. Não é porque se sente bem, gente. É por causa da opressão que viveu há anos, vive até hoje e fica com medo de alguém passar e não reconhecê-lo mais como um homem sério, como um cristão sério. Eu não posso aceitar um negócio desse, gente. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. Então, a pessoa está num ambiente, olha o que eu disse, o ambiente e a ocasião. Em um ambiente, em uma ocasião de atividade física, não é? E ela não pode colocar uma roupa mais leve para melhorar ali, mobilizar melhor, viabilizar mais a sua atividade física. Então, muitos fazem, repito, tanto homem quanto a mulher, porque se sentem bem. A gente não pode julgar se ele se sente bem assim, é um direito dele, é um direito dela, mas alguns fazem não é pelo sentimento de bem-estar, alguns fazem pelo sentimento de opressão, de julgamento, de condenação. Porque eles já mentalizaram que serão um péssimo testemunho. Compreende? Então, essa questão do ambiente de ensino na igreja é muito importante, porque ele forma... Não é fácil a vida... É verdade, Andressa, não é fácil a vida da mulher evangélica, porque quando se fala de usos e costumes, a pancada só vem para a mulher. Não é? O martelo de Thor, só vem em cima da mulher. Para o homem resta pouca coisa, mas eu acho que tudo a gente deve pensar o quê? Como ensinar sobre isso? Como falar sobre isso? Então as igrejas perecem por falta de quê? Eu não estou falando aqui as igrejas de um modo geral, tá? Há exceções.
E quando eu falo há exceções, não estou falando só minha igreja metodista wesleyana, porque é uma igreja que eu gosto, considero, respeito. Não é uma igreja perfeita, porque não existe nenhuma igreja perfeita. Eu estou falando que existem igrejas, sim, sérias, responsáveis, que trabalham bem o discipulado. Mas existe igreja, gente, que não tem discipulado, não tem ensinamento. As pessoas só usam o púlpito para pregar a palavra de Deus, para dizer: não pinte seu cabelo, tire seu brinco, tire sua corrente, não pinte sua unha. O púlpito, meus irmãos, é para a palavra de Deus, não é para meus costumes, não é para minhas doutrinas. O púlpito não é para minhas filosofias. O púlpito não é para o meu platonismo. O púlpito não é para nada disso. O púlpito é para expor as Escrituras. Expor as Escrituras. E deixe que o Espírito Santo pregue sobre o Espírito Santo. Pregue para que as pessoas tenham experiência com o Espírito Santo. Se você for ler Atos 10, já falei aqui sobre Atos 10, você vai perceber que Pedro só foi convencido de uma tradição dele, de uma crença dele, porque ele teve uma experiência sobrenatural com Deus que apareceu para ele e disse o que ele tinha de fazer. E que as crenças dele estavam aprisionando o entendimento dele. Então tem muitas pessoas que precisam disso, ter uma experiência com o Espírito Santo para entender. Essa roupa não me cabe. Esse comportamento não me cabe. Este ambiente não me cabe. Ficar lá, ó, no São João, não me cabe. Aí gente lá tirando foto de você, filmando. Ó o crente, ó o irmão. Você escandaliza a sua fé. Você escandaliza o evangelho. Você escandaliza a sua igreja. Você escandaliza seu pastor, porque todo mundo acha que a igreja é daquele jeito, porque você é daquela igreja. Tá? Você escarnece, sobretudo, do nome de Cristo. Então, escolheu ser cristão, escolheu seguir a Cristo. O evangelho, gente, não é o nosso. Não é a gente que escolhe como ser. É a Bíblia que discipula a nossa vida. Então, toda pessoa que diz isso não tem nada não, são pessoas que nunca, vou falar bem perto, nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Busque se você nunca teve. No dia que você tiver essa experiência com o Espírito Santo, você vai saber, entender, sentir o que lhe cabe e o que não lhe cabe. O local que é para você ir, o local que não é para você ir. Pastor Adailton, meu amigo de Vitória da Conquista, Assembleia de Deus Betel, Deus te abençoe, meu amigo. Ele está dizendo, infelizmente a imposição de zelo humano em alguns lugares tem sido mais promissor que o verdadeiro zelo da palavra. Exatamente. Pastor Adailton, e outra coisa, tem gente que fala assim, tal pastor fala isso, tal igreja trabalha assim porque ela tem zelo. Gente, não existe ter zelo sem entendimento. Zelo sem entendimento é ineficaz, é ineficiente, não gera fruto nenhum. É por isso que quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto do Espírito, ele diz bem, fruto do Espírito. Por quê? É o Espírito que gera em nós o fruto, o moldar do caráter, o processo transformativo, santificador. Só o Espírito. Então não adianta eu ficar usando o púlpito para bater. E o seu coração não teve encontro com o Espírito Santo ainda. E o seu coração não teve experiência com o Espírito Santo ainda. Tenha experiência com o Espírito Santo. Pergunte a Ele, Senhor, é isso que o Senhor quer da minha vida? Eu posso fazer isso? Está certo o meu comportamento? Tem gente que não tem nem coragem de perguntar isso a Deus, porque tem medo do que Deus pode responder a ele. Não é? Deixa eu ver se tem outro comentário. Pessoas já se desviaram por falta de sabedoria de tais denominações pela religiosidade. Exatamente. Então, outra irmã está comentando. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o que é que acontece, gente? Essa questão de ser dominado por elas, o texto é muito cirúrgico, não é? As pessoas estão deixando de ser dominadas por todas essas coisas. Não deixe de ser dominado por isso. Eu vou esclarecer aqui um texto que muita gente não entende. Romanos capítulo 12, ali versículos 1 e 2, é muito conhecido, não é? Tem muitos congressos com esse tema, com esse título. Não vos conformeis com esse mundo, não vos amoldeis desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Gente, quando Paulo está falando que o mundo não deve nos moldar, e ele diz, transformai-vos,
pela renovação do vosso entendimento, não é a gente transformar o mundo, é transformar a si mesmo. Transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo. Não deixe ser moldado pelo mundo. Mas que você, estou traduzindo, que você seja moldado, transformado pela renovação do vosso entendimento. Pelo Espírito, gente. Pelo poder do Evangelho. Então não se conforme com esse mundo. Não deixe que o mundo te molde, mas que você, a expressão transformai-vos, não é transformar o mundo, é você ser transformado pela renovação do entendimento. Compreendeu? Então, que tenhamos essa liberdade, essa verdadeira liberdade do Espírito para esse processo de transformação. Gente, foi só até aqui esse comentário. Vou tentar deixar essa live salva em outros canais também, como no Spotify, o áudio somente, no YouTube e aqui no Instagram. Deus te abençoe e até a próxima.